estão juntas, então elas aplaudem vocês também pela oportunidade. E de estar aqui representando todas essas pessoas que lutam pelo seu sonho. Uhum. Eu quero que você conte pra gente, então, sobre esse primeiro livro, que ele é um esquema mais de poetas. Quero que você conte pra gente, você estava falando até pra mim nos bastidores um pouco sobre ele. Esse livro, Mulheres Negras, eu fui convidada pela editora, é um trabalho com somente escritores negros do país para enaltecer a escrita. Então, são poetas e são escritores literários também. Então, eu tive a oportunidade aqui de escrever a convite para uma editora do Rio de Janeiro. Então, é muito empolgante, né, a gente contar a história. Falo um pouco sobre a diversidade, né, sobre o preconceito, que é sempre isso que eu retrato, mesmo que seja de maneira mais simbólica ou mais harmoniosa, mas sempre falando disso que eu vivo, né? Falei, você viver em um mundo de cores é diferente para quem tem as cores, né? Quando você é uma coisa só, você fala daquilo que você sente. E quando você vive na pele a emoção, você tem experiências reais por ser isso, por ser aquilo, ou por você não se encaixar em determinadas caixinhas que a própria sociedade permite, ou que elas criam e faz com que você se enquadre, né? Então isso também é bem diferente. E bacana pra gente falar, né, Eliana, que esse livro retrata realmente isso para as pessoas, assim, independente da sua cor, do seu gênero, enfim, para se enquadrar, para ver que tem o seu espaço na sociedade, né? Cada dia a gente vê esse espaço ganhando mais, mas para ir à luta, para ir conquistar, porque a gente só assim muda a sociedade, né? O pensamento como um todo. E às vezes as pessoas falam assim, nossa, mas como que você faz? Como que está sendo muito rápido para você? Como que você está fazendo? Como que você consegue? Falei, gente, tem que dar o primeiro passo. Quando você chega nos lugares, a primeira coisa que as pessoas fazem é te medir de cima e embaixo, perguntar qual é o seu nome social, para ver se você se encaixa no padrão que está sendo usado no momento. Então, isso existe, eu falo assim, o preconceito hoje, ele não é mais velado. Ele é explícito. Então, você precisa lidar com isso o tempo todo. Para lidar com isso, inteligência emocional, ressignificação, né, crenças, coisas que foram embutidas na mente da gente, pela própria sociedade, às vezes até pela própria família, dentro de casa mesmo, né? Essa semana mesmo encontrei uma senhora, ela falou assim, eu sempre fui proibida, dentro de casa, de ter contato com pessoas de cor. Eu não podia sequer pegar um copo d'água, porque dentro de mim eu fui ensinado assim. Então, quando você vem com isso atrelado nas raízes, né? É difícil de você se desfazer de todo esse emaranhado de situação, de sentimentos que você não sabe porque tem, mas tem, né? Por alguma razão. Então, você se inteirar de tudo isso, depois você começar a conviver com essa situação, com essas diferenças, né? Essa diversidade que é o país. O país é extremamente diverso e você vai em regiões, situações. Até esses dias a moça falou uma coisa bem legal. A primeira coisa que eu tenho que fazer, ela falou, uma aula de geografia. Eu não sou do norte, sou do nordeste, aqui como isso, aqui como tal coisa, porque as pessoas confundem muito pelo sotaque, pela cor. O outro dia uma mulher me perguntou, de onde você vem? Porque eu tava com um turbante na cabeça. Como assim? De onde eu venho? Eu sou daqui, né? Mas você nasceu aqui? É como se você nasce aqui, você não pode, entende? Isso são só pessoas de outro lado. Você não pode usar um colar. Então, todas essas coisas, as pessoas vão te taxando. E quando você começa a ser você, você é diferente. Isso implica, isso incomoda também as pessoas, né? Porque eu sempre falo, hoje, muitas pessoas vivem para agradar os outros. E quando você começa a ser você, incomoda os outros. E ele começa a te fazer perguntas, te questionar. E bacana isso também que a gente pode falar, Eliana, que esses livros retratam realmente sobre isso, né? Para as pessoas começarem a refletir. Por isso que a gente fala que é tão bacana, a literatura é tão rica, para a gente buscar esse conhecimento e buscar cada vez mais ser a si mesmo, se amar. E primeira coisa, agradar você. Depois você vê no restante. Agradar você. A minha filha fala, mas você é muito masoquista. Ela fala, porque você gosta de você. Eu gosto de mim, depois eu gosto do outro, né? É aquilo, você tem que estar com a sua máscara para poder salvar outra pessoa. Como que eu posso falar para as pessoas sobre motivação? Como eu posso falar para as pessoas sobre sonho? Se eu não lido com os meus sonhos, se eu não busco realizar os meus sonhos. Então eu falo, as pessoas que me seguem hoje, elas acreditam porque elas veem eu fazendo aquilo que eu falo. Então é ação e reação. Com certeza. E o segundo livro, quero que você conta pra gente, é um devocional, Eliana? Como é que é esse livro? Então, esse foi uma experiência bem diferente, né? Porque a gente acreditar também, a gente precisa ter fé. O momento em que a gente vive precisa de mais fé ainda.
Né? Precisa se acreditar além das emoções, nas situações, e acreditar em algo maior do que a gente. Então, foi uma experiência bem diferente, né? Vem alguns, o edital tem alguns dados que você precisa seguir. Então, o devocional é aquele livro para você que gosta de acordar de manhã e ouvir uma mensagem ou ler uma mensagem antes de sair de casa e falar, eu estou pronto, agora eu posso ir. Né? Então, esse tipo de livro é o devocional. E você escreveu ele como um todo? Como é que foi? Não, esses são participações de vários escritores do país inteiro também. Esse livro, o curador é de Minas Gerais, tá? Eu escrevi a convite também. É de Minas, alguém que comprou um dos meus livros, indicou para eles e eles me convidaram para escrever. Inclusive, tem até um segundo vindo aí, né? É verdade. Eu fiquei sabendo, já que você contou pra gente. Então, vem mais um devocional por aí. Vou escrever, acho que essa semana ainda, que tá bem apertado o prazo para entregar. E vem também, né? Acho que já podemos estar falando aqui, Vozes da Favela. Fui bem criticada até para escrever Vozes da Favela, porque as pessoas me diziam, como você pode escrever da favela se você não vive numa favela? E eu disse para ela, o que é favela para você? O que representa a favela? As desigualdades sociais, o preconceito, tudo isso é favela. É enraizado, é velado, mas é a favela. Né? Então as pessoas imaginam favela, um amontoado de casa. E como a gente não tem isso no lugar onde a gente vive, hoje na nossa cidade, aqui realidade, então as pessoas acreditam que a gente não tem essa situação. Que é lá longe, que é lá longe que essas coisas acontecem, né? Que aqui as pessoas não passam necessidade, que a gente vive num mundo maravilhoso e não é bem assim que funciona. Né? Existem muitas pessoas passando dificuldade, muitas pessoas sendo agredidas em seus direitos, né, constitucionais. Então isso também implica muito. Isso é favela. A falta de conhecimento também é um dado que você precisa superar isso. Para você se inteirar com outros assuntos, você discutir assunto. Uma coisa eu sempre falo que a gente foi muito ensinado dentro de casa, meu pai é um homem muito estudado, e ele sempre falou, quanto mais você lê, mais você tem argumento para discutir uma infinidade de assuntos com outras pessoas. Você não precisa estar no Japão para sentir o gosto do alimento deles que eles têm. Se você lê, a leitura faz com que você faça essa viagem. Com certeza. Ana, que bacana você contar pra gente então mais sobre esses dois livros. Parabéns sempre para você, sempre bom ter você aqui no Ver Mais para contar sobre esse sucesso todo como escritora, palestrante. Inclusive, faço convite para as pessoas te acompanhar no seu Instagram também, que você sempre está postando ótimas dicas, reflexões, motivações por lá também, viu? É isso aí, quem quer saber mais, me siga lá no Instagram. Lá tem o site também, pode dar uma acompanhada. E manda mensagem, manda direct, todo dia coloco uma mensagem de motivacional, de entusiasmo, para as pessoas saírem da zona de conforto e ir atrás do seu sonho, buscar realmente viver o inacreditável, que é você sonhar e buscar. Eliana, novamente,